Graça e paz, povo de Deus. Estava aqui hoje fazendo o meu devocional do dia, né? E o Espírito Santo de Deus, ele estava gerando no meu coração muito sobre a presença. Na verdade, nos últimos dias, Deus tem falado muito sobre aquilo que nós lemos na Bíblia. Às vezes nós lemos um versículo, às vezes nós lemos uma passagem, mas não nos atentamos sobre o que aquela passagem realmente quer passar para as nossas vidas. Qual é a revelação daquela passagem que Deus está nos entregando? Qual que é o contexto bíblico, histórico? Porque é igual eu trouxe uma pregação que eu fiz, tudo que está escrito na Bíblia, se nós formos analisar as escrituras e a história, o contexto histórico, são coisas que naquele tempo as pessoas viveram. E a Bíblia se menciona muito sobre culturas que eles tiveram, atos do seu cotidiano, do dia a dia. Então a Bíblia ela nos traz muito esse entendimento, que o que nós lemos aqui são coisas que as pessoas lá do tempo de Jesus, antes de Jesus, viveram, que era o cotidiano do dia deles, que era a cultura deles, e que a Bíblia está mencionando sobre essa vivência do tempo deles, certo? Só que quando a gente traz para os nossos dias de hoje, são experiências que nos fortalece com a nossa fé e com a caminhada cristã nossa. Então esse é uma parte do entendimento da Bíblia. E muitas das vezes quando nós começamos a ler a Bíblia, nós não nos atentamos em buscar informações sobre a origem, sobre a cultura da época. E simplesmente ficamos num versículo isolado. E quando é para a gente passar a mensagem que Cristo quer que nós passamos, às vezes a gente não passa de acordo com a vontade do coração de Deus. Certo? Então, estava aqui eu fazendo meu devocional, o Espírito Santo de Deus gerava no meu coração a seguinte questão: muito se fala, muito é conhecido sobre a descida do Espírito Santo de Deus em Atos 2. Mas pouco é conhecido o que sucedeu esse acontecimento antes. O que sucedeu para que esse acontecimento chegasse até aquele determinado dia onde o Espírito Santo de Deus desceu sobre todo aquele povo e encheu toda aquela casa. E quando o Espírito Santo de Deus estava gerando isso no meu coração, me veio aquela passagem que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6. É uma passagem que todo mundo conhece, ou todo mundo já ouviu falar. Mateus, capítulo 6, versículo 6, que está assim: mas quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto,
E teu pai que te vê secretamente te recompensará. Perdão. Por muitos e muitos anos, eu meditei nessa palavra. Entra no teu quarto, fecha tua porta, e teu pai que está em secreto te recompensará. Aqui não só estamos falando em recompensa, estamos falando aqui de que quando nós nos apresentamos a Cristo Jesus, naquele momento ali, só Ele está nos vendo, só Ele está nos contemplando. Não precisamos de multidão, não precisamos de nada além da presença de Deus. O secreto com Deus é algo que nos traz crescimento, nos traz edificação. Quando a gente lê essa passagem, aí a gente começa a entender uma questão. Como que era a cultura judaica? Um lugar onde Jesus Cristo viveu, um lugar onde começou o ministério de Cristo Jesus. O que significa quarto? Sabemos que é um lugar de intimidade, mas o que a Bíblia está querendo dizer sobre quarto? Quando nós vamos um pouco mais adiante na passagem, quando nós começamos a lembrar sobre a descida do Espírito Santo de Deus, que quando se menciona e encheu toda a casa, muitas das vezes hoje quando nós falamos em casa, as pessoas podem imaginar que seja templo, que foi um templo em um local muito grande, entende? Antes de Jesus Cristo ele subir aos céus, ele falou que pediria ao Pai que enviasse o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então esse foi a promessa naquele momento que ele fez para os discípulos dele e os demais que estavam ali observando. Então Jesus Cristo ele deixou essa promessa. Só que nós sabemos que antes que a promessa chegue até nós, há um caminho a seguir. Há uma renúncia a ser feita. Há uma busca que tem que acontecer. E nada mais é que essa busca acontece no nosso secreto. Nós sabemos que o nosso secreto pode ser em diversos lugares, desde que a gente nos conectamos com Deus. Mas o lugar de total intimidade das nossas vidas é na nossa casa. É onde não precisamos mostrar nada para homens. É onde não precisa ninguém estar nos vendo. Somente a Cristo Jesus. A nossa casa é um local de total intimidade que podemos ter com Deus. Onde temos tranquilidade de buscar a presença dEle em todo tempo, toda hora, todo momento, todo instante. Onde não precisamos de aprovação de ninguém para saber se estamos agindo da forma correta sobre a vontade de quem seja, a não ser a vontade do Pai.
Porque as pessoas hoje, irmãos, têm buscado muita aprovação de pessoas. E com isso a pessoa já não busca mais sobre a vontade do coração de Deus. Ela busca sobre o que a pessoa talvez está achando da busca dela. Se é pouca, se é muita, se está errado, se está certo. Entende? Já não buscamos mais sobre a vontade de Deus, mas sim sobre a vontade das pessoas. E isso é errado. Porque nós deixamos de querer alcançar o coração de Deus para alcançar o coração de pessoas. A palavra de Deus fala: tudo que façais, façais para Deus e não para homens. Homens não precisam de glória, homens não precisam de ser exaltados. A única glória temos que dar unicamente a Deus. Então, no nosso secreto, é onde nós nos entregamos sem reserva. É onde nós nos damos totalmente de nós. É onde nós nos humilhamos, onde nós nos entregamos. É onde nós não temos vergonha de engrandecer o nosso Deus. E quando essa palavra fala, vai para o teu quarto, na cultura judaica, o que acontece? Antigamente o povo chamava de cenáculo, era um quarto grande. Antigamente as casas costumavam ser de 2 andares. Embaixo ficava a família, os animais, quem quer que sejam. E no segundo andar sempre tinha um quarto grande, onde era apropriado para receber todas as visitas daquela pessoa. Então, na cultura judaica, cenáculo era chamado de quarto. Quando falamos em quarto, chamamos de lugar de intimidade. Então, na cultura judaica, cenáculo era chamado quarto de cima, lugar de intimidade. E quando nós falamos muito sobre a descida do Espírito Santo de Deus, em pregações nós não mencionamos como que sucedeu antes que isso aconteça. Quando nós levamos para o contexto de ter a presença do Espírito Santo de Deus, de ter a presença de Deus, irmãos, não é de qualquer maneira, não é de forma aleatória, não é de forma rápida, não é de forma instantânea. Deus pode? Pode. Mas há uma caminhada, há um tempo, há uma renúncia, há um tempo disponível que nós temos que ter. O Espírito foi derramado sobre todos nós, mas a presença verdadeira só temos quando verdadeiramente buscamos com tempo no nosso secreto, sem precisar que ninguém esteja nos vendo, nos contemplando, unicamente Deus. Hoje nós temos vivido uma geração muito apressada, que quer as coisas muito para ontem, que não se atenta que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira, às carreiras, achando que temos que ter as coisas para ontem. Não podemos disponibilizar o tempo que nos resta do dia para Deus. Não, irmãos. Se ainda estamos vivendo assim, irmãos, estamos vivendo de forma
errada. Não vamos conseguir, não vamos alcançar as promessas de Deus dessa forma. Se ainda não estamos vivendo um novo sobrenatural de Deus em nossas vidas, é porque ainda não paramos e não priorizamos o tempo que temos que ter para buscar a presença de Deus. Sabemos que temos compromisso, sabemos que temos responsabilidade, mas se hoje os seus compromissos, a sua responsabilidade te afasta da presença de Deus, então nada do que você está fazendo é bênção do Senhor na sua vida. Porque nada nessa vida é mais importante do que termos a presença de Deus em nós. E quando temos a presença de Deus em nossas vidas, irmãos, nós temos direção, nós temos alinhamento, nós frutificamos e nós alcançamos a promessa de Deus. Dificilmente, irmãos, não estou dizendo que não vão, mas dificilmente vamos errar. Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, ela foi enviada para estar conosco, andar conosco lado a lado, até que Cristo voltasse. E quando nós falamos em andar conosco, estar conosco lado a lado, é o seu amigo. É o Espírito Santo de Deus que vai te direcionar. É o Espírito Santo de Deus que vai soprar no seu ouvido o que vem do coração do Senhor. Mas é necessário que tenhamos tempo para buscar